Eu sou Maurício Terena, eu sou advogado indígena, sou do Mato Grosso do Sul, minha militância começa já dentro da universidade. Nós, povos indígenas, quando chegamos ao ensino superior, entendemos que a universidade é um território de disputa dos nossos direitos, então me formo em Direito em Mato Grosso do Sul e começo a advogar para o movimento indígena dentro da minha organização de base, que é o Conselho do Povo Terena, e hoje sou o coordenador jurídico dentro da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Obrigada, Maurício. Você costuma descrever a tese do marco temporal, ação do Supremo Tribunal Federal, que pode alterar o processo de demarcação dos territórios indígenas, como um litígio climático. Por quê? A gente entende que os impactos do julgamento do marco temporal não vai atingir apenas a vida de nós, povos indígenas, vai atingir a vida de todos e todas, tanto no Brasil quanto na humanidade, considerando que as terras indígenas são um aditivo importantíssimo para o enfrentamento da crise climática que estamos vivenciando. As terras indígenas, segundo estudos científicos, são responsáveis por proteger o meio ambiente de maneira mais eficaz e também conter o desmatamento na Amazônia. Dados evidenciam que os desmatamentos dentro do território na Amazônia, os que tiveram menos desmatamento são em territórios indígenas. A política ambiental do Brasil precisa ser pensado a partir das terras indígenas, com os povos indígenas, ao passo que o Supremo Tribunal Federal, caso decida que as demarcações só podem ser feitas no dia 5 de outubro de 88, a gente entende que vai haver uma paralisação da política de demarcação de terras. Então, quem vai perder com isso, acima de tudo, não apenas os povos indígenas, né? É justamente a própria política ambiental do país que vai perder uma importante aliada da construção de uma política ambiental que privilegie uma maior proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A PIB esteve no início do ano com a presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Eu gostaria de pedir para você nos contar um pouco como é que foi esse encontro e quais foram os principais pedidos, recomendações do movimento indígena para ela. O encontro com a ministra Rosa Weber foi justamente quando o Yanomami vem ao debate público, porque o presidente Lula, por óbvio, muda a posição do governo em relação às terras indígenas, e nós somos autores da DPF 709, que justamente tramita ali dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós pedimos uma audiência com a ministra Rosa Weber, ela nos concedeu essa audiência, e ali foi justamente para tratar sobre a questão do marco temporal, porque a gente entende que o que está acontecendo em Yanomami, por mais que seja uma terra demarcada, tem os impactos do marco temporal ali. E é importante dizer que o marco temporal vai afetar terras que já, inclusive, estão demarcadas, porque muitas dessas terras não foram demarcadas na data do dia 5 de outubro de 1988. Então, ao passo que a bancada ruralista fala que isso vai trazer segurança jurídica, nós dizemos que não, porque isso é um exemplo que não vai trazer segurança jurídica nenhuma. A Rosa Weber justamente foi uma ministra extremamente sensível durante a sua administração, no que tange a matéria dos povos indígenas. Nós levamos a necessidade dela pautar o julgamento do marco temporal, que inclusive foi pautado, está aí para acontecer no próximo dia 7 de junho. A ministra tinha uma questão que estava em disputa dentro do âmbito do processo, que era justamente a possibilidade de fazer um acordo dentro daquele processo, e ela nos questionou se era interesse do movimento indígena fazer um acordo ou não naquele processo. Rapidamente, nós, enquanto a PIB, dissemos que não, porque existe uma regra no direito que direitos fundamentais não são passíveis de negociação. Nossos territórios não são passíveis de negociação. Então, a gente justamente sinalizou isso para a ministra e pedimos que ela
sinalizasse para o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, que nós não estávamos interessados e que seria importante seguir essa tese do direito, que esses direitos são inegociáveis. Você integra um grupo de mais de 50 advogados, indígenas e não indígenas, que estão trabalhando na defesa dos povos indígenas no que diz respeito ao julgamento da tese do marco temporal. Quais são as principais prioridades desse grupo no momento? Nós estamos basicamente numa operação de guerra. A gente está justamente entendendo que no próximo dia 7, o que vai ser decidido é a continuidade, para além das demarcações das terras indígenas, a continuidade da existência dos povos indígenas, considerando que os territórios tradicionais são fundamentais para que a gente exerça nossas culturas, nossos ritos, nossos costumes. O julgamento, ele está um pouco em disputa. Um pouco não, ele está extremamente em disputa. No resultado, a gente tem avaliado que está muito apertado. A gente, inclusive, tem se mostrado um pouco preocupado com isso, porque a gente considera que, ao nosso favor, tem apenas Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber. Contrário, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes e André Mendonça. E existem 2 ministros que estão em disputa, que estão um pouco indefinidos, que é Dias Toffoli e Luiz Fux. Então, a gente está justamente montando estratégias para sensibilizar esses 2 ministros, evidenciando que eles não vão querer ter o peso de justamente decretar o fim de uma política extremamente eficaz contra os embates e a luta das mudanças climáticas. Então, a gente está se articulando dentro das esferas nacionais, com os ministros, fazendo pedido de audiência, mobilizando artistas, e também estamos montando essas estratégias internacionais com esses mecanismos que o Brasil é signatário de direitos humanos, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, enfim, a própria ONU também. Então, a gente está numa operação de guerra justamente para tentar dizer o óbvio para o Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, como melhor conter as crescentes ameaças e invasões aos territórios indígenas? Eu acho que, sem sombra de dúvida, para a gente pensar o retorno do Brasil a essa agenda da política indigenista que proteja e tenha um compromisso com os direitos dos povos indígenas, é fundamental reestruturar a FUNAI. E quando eu digo reestruturar a FUNAI, é garantir que ela tenha condições de funcionamento, porque é ela o principal órgão que vai estruturar uma política de demarcação de terras indígenas. E hoje, basicamente, a FUNAI tem funcionado simplesmente por ordem judicial. A disputa, o direito à demarcação das terras indígenas, para além de uma política pública do executivo, ela também passou a ser uma política no judiciário, uma política executada pelo judiciário, porque como ela não era feita e não tinha prioridade dos agentes públicos, passou-se a ajuizar ações de obrigação de fazer, que a gente fala, né? Então, acima de tudo, é recompor o orçamento da FUNAI. Recompondo o orçamento da FUNAI, que garanta servidores para aquela instituição, para que tenha pessoal suficiente para fazer os estudos de identificação e delimitação dos territórios indígenas. O retorno de uma política fundamental de gestão dos territórios indígenas, onde os próprios indígenas podem pensar a proteção e o desenvolvimento de seus territórios a partir de uma perspectiva indígena. E como melhor resolver pendências de conflitos e de homologação de territórios indígenas que já se arrastam há décadas no país? Sem sombra de dúvida, o que eu elegeria para o que precisa ser resolvido é a política de demarcação. A gente precisa avançar nisso. A gente precisa avançar em territórios fora da Amazônia Legal também. E isso é um problema estrutural do país. Isso só faz com recurso. Isso só faz com pessoas.
isso só faz com vontade política. Então, eu entendo que seria fundamental haver um grande pacto dentro da República Brasileira. E que essa República, acima de tudo, Cristiane, reconheça o que ela fez com os povos indígenas durante séculos, que é o processo de genocídio, de extermínio, o processo de colonização, porque me parece que o Brasil não superou isso. Me parece que o Brasil nem sequer reconhece. Como que a gente vai mudar um posicionamento político de extermínio, violência, segregação de direitos humanos, não demarcação de terras indígenas, se a gente nem sequer reconhece, se a gente nem sequer, enquanto país, nos entendemos como um país que tem origem indígena? Então, é necessário que, acima de tudo, haja uma virada cultural, epistemológica, de cabeça mesmo dos brasileiros. Quais são os caminhos para promover essa mudança de mentalidade na sociedade brasileira? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, isso passa pelo crivo da política / educação. Da política, porque a política ela é justamente um instrumento linguístico, cultural, que vai instituir a subjetividade de um país. O que eu quero dizer com isso? Ela vai estruturar o que as pessoas pensam ou não dentro de um país. Por exemplo, eu penso que o presidente Lula poderia se pronunciar de maneira pública muito mais de maneira incisiva contra o marco temporal, porque assim, ao fazer, ele vai justamente atingir um número maior de pessoas. Pensa se o presidente Lula, por exemplo, senta, grava um vídeo explicando o que é o marco temporal e coloca isso em rede nacional. Pensa o impacto que isso vai ter dentro da narrativa política de formatar e informar as pessoas. Pensa se o Ministério da Educação dá novas diretrizes para contar essa história dentro do currículo das universidades, das escolas, seja do primário até o 9º ano do ensino fundamental. Então, existem mecanismos que são possíveis para fazer esse novo pacto, essa virada epistemológica, essa virada cultural, mas, acima de tudo, é necessário que haja vontade política para fazer isso. Garantir que a república seja uma república, não só uma república nas leis, no livro, no direito, seja uma república de fato. Nós não somos uma república de fato. Nós não somos, a partir do momento, enquanto tiver indígenas morrendo no campo, representação da sociedade negra dentro das esferas de poder, subemprego, não somos uma república, não somos. Então, assim, para que isso aconteça, é necessário que a gente torne-se uma república de fato e de direito. É necessário, basicamente, quase reestruturar o Estado brasileiro.